Olá, amigos. Estamos de volta com mais um programa Formando Opinião pela sua TV Web Estado. O meu entrevistado de hoje é um amigo particular, a quem eu quero muito bem, é o deputado federal Raimundo Gomes de Matos, que veio nos falar sobre vários assuntos. Raimundo, nossas câmeras, nossos microfones estão à sua disposição para saudar os internautas do programa Formando Opinião. Nós queremos parabenizar a iniciativa, através desse programa, de fazer com que nós possamos integrar todos os níveis de nossa sociedade em um debate franco, fazendo com que nós possamos aqui apresentar nossas propostas, ouvir também as sugestões e manter esse diálogo junto a toda a população cearense lá no Congresso Nacional. 24 anos de mandato ininterrupto, é para se comemorar, é muito trabalho, é muita coisa feita em prol do povo cearense, né, Raimundo? Graças a Deus a gente tem um compromisso, um comportamento, um caminho, uma ética, e através também do voto a população nos passa essa procuração, porque o voto nada mais é do que uma procuração por 4 anos. Eu iniciei aqui na nossa cidade vizinha de Maranguape, né? E naquela época também como médico, nós galgamos ser vice-prefeito, depois prefeito, e como deputado federal, né, lutando sempre, né, pela transparência, por ações concretas para o estado do Ceará. E a nossa luta é nesse sentido. Mas eu acho que as mais importantes hoje para o desenvolvimento, porque todas elas são importantes, mas aquela que realmente está mexendo com a cabeça do povo cearense, primeiro é a da transposição das águas do Rio São Francisco para o nosso estado, porque com essa seca toda, né, Raimundo, é complicado. Nós estamos vivendo uma grande crise hídrica e a nossa luta é para que o governo federal acelere efetivamente essas obras da transposição das águas do Rio São Francisco. Obras que já foram anunciadas várias vezes. A gente observa que na época de campanha política se trabalha de manhã, de tarde, de noite, né, com terceiro turno tocando a obra. Quando passa o período político, essas obras, né, façam com um ritmo mais lento. E isso está gerando uma certa instabilidade para o homem do campo, está gerando instabilidade para os investimentos industriais que precisam de água e água também para o consumo humano, não somente do Ceará, mas de todo o povo nordestino. Tanto é que, nessa legislatura, nós conseguimos montar uma comissão especial, específica da transposição para acompanharmos essas obras. Como também eu entrei com a proposta de emenda constitucional, que é tornar a água como direito social, porque hoje a água é um direito comercial, né? Mas nós precisamos ter, como cidadão, para a nossa sobrevivência, ter uma política de água, né, para garantir a nossa sobrevivência através dessa emenda à Constituição, assim como a educação, como a saúde, que é direito social. Então, essa outra matéria também é que nós estamos debatendo na Câmara Federal. Raimundo, diversos especialistas consultados, e até mesmo alguns que eu já tive a oportunidade de entrevistar, eles nos dizem que algo tem que ser feito urgentemente mesmo, porque senão ano que vem ninguém sabe o que vai acontecer. Dentro dessa situação, tem alguma perspectiva, alguma previsão dessa transposição ocorrer o mais rápido possível? A nossa luta lá em Brasília é justamente essa, é trazer até a entrada do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte a água da transposição. Entretanto, precisa os estados acelerar, né, as suas águas, que é o chamado caminho das águas, as adutoras, porque a água vai chegar no Jati e do Jati para cá. O Ceará leva vantagem em relação a outros estados, porque já tem o Castanhão, já tem uma certa estrutura de canais. O que nós precisamos é ampliar esses canais e garantir a efetivação, né, dessas adutoras para fazer essa distribuição. Paralelo a isso, né, se essa transposição efetivamente não chegar, nós precisamos acelerarmos a perfuração de poços profundos. Inclusive, a bancada do Estado do Ceará de deputados federais esteve em reunião com o governador Camilo, ele mostrou todo o quadro que é grave de recursos hídricos, está pedindo o nosso apoio para conseguir também dinheiro de emendas para adquirir máquinas perfuratrizes para perfurar poços aqui no estado do Ceará. É claro também que nem todo município tem lençol freático que, através de perfuração dos poços, vai garantir água. Mas o fato é que a situação é gravíssima, inclusive já se estudando a dessalinização de água do mar. Por quê? Porque dessalinizava a água do mar para atender a região metropolitana e essas águas dos açudes seriam justamente para o interior e para abastecer também via carro-pipa. Então esse cenário
foi discutido com o governador Camilo e lá em Brasília nós presidimos essa comissão da transposição de São Francisco a fim de nós possamos otimizarmos todas essas ações para gerar um sinergismo em relação à água. Como é que está hoje o governo brasileiro, o governo federal, com as contas rejeitadas, sem se saber para onde ir, mexendo com a economia? Na sua visão, como parlamentar e como cidadão brasileiro, como é que você está vendo essa situação? Nos preocupa bastante. Por quê? Porque, infelizmente, depois da eleição do presidente Lula, criou-se uma mentalidade no Brasil de que o PT precisaria ficar no poder eternamente. Quer dizer, sem dar condições ao fortalecimento democrático das alternâncias de poder. Então o PT criou uma estrutura de ficar no poder a todo preço. E o preço, infelizmente, está vindo para a população brasileira, em virtude da corrupção, em virtude de ter quebrado a Petrobras e várias outras instituições. O fato é que há uma instabilidade política, há uma instabilidade de credibilidade, automaticamente a partir de vários partidos políticos e se beneficiaram através dessa corrupção, e há uma indignação do povo brasileiro cobrando posições firmes, concretas, que nós possamos passar o Brasil a limpo. É triste a gente ver um cidadão chegar na Câmara Federal e dizer o seguinte: não, vou fazer aqui um acordo. O acordo, eu vou lá em casa, vou buscar 60 milhões de dólares, que eu tenho lá no armário, trago os 60 milhões de dólares, devolvo e a gente faz um acordo aqui para não ser preso 10, 20 anos. Quer dizer, o cidadão que tem 60 milhões de dólares guardado, quantos bilhões de dólares, não sei o que, ele não roubou. Então, por isso que hoje, infelizmente, a presidente Dilma quer que a gente pague a conta, querendo aumentar imposto, subindo o preço da energia, da gasolina, de tudo. E isso gera toda essa insatisfação, essa instabilidade. E ela, para tentar resolver o comando do Brasil, inventou aquele negócio de dizer: não, eu vou lhe dar um ministério e você me garante 50 votos. Eu vou lhe dar um Ministério da Saúde, você me garante 80 votos. E nem isso conseguiu fazer, porque o PMDB ganhou o Ministério da Saúde e na hora de botar 80 votos lá dentro só apareceu 50. Então falta credibilidade e isso gera instabilidade internacional. Os investidores internacionais, pronto, em todos os aspectos. Vários produtos, medicamentos que a gente adquire fora do país sobe de preço. Várias indústrias que produzem aqui através de materiais que vêm do exterior sobe de preço. E há todo esse desmando no nosso país de um governo que foi eleito com a mentira. Aqui mesmo no Ceará, a gente coordena lá uma comissão que está analisando a questão da refinaria do Ceará e a refinaria do Maranhão. Lá no Maranhão foi gasto 2 bilhões de reais por uma coisa que não aconteceu. Aqui no Ceará foi gasto 660 milhões de reais numa refinaria, que se você for lá na Caucaia, vê só o terreno cercado e o mato do mesmo jeito. 660 milhões de reais, que foi nosso, do meu imposto, do seu imposto. Por isso que quando a gente bota a nossa motozinha, bota o nosso carro para abastecer o carro, a gasolina está cara. Então tudo isso por falta de comando no nosso país e pela mentira, a falta da verdade, que a presidente Dilma usou nos debates para ganhar as eleições. Olá, amigos. Estamos de volta com as dicas de saúde Unimed. Hoje vamos abordar uma doença com graves repercussões sociais, graves repercussões econômicas e graves repercussões emocionais e espirituais na família. O mundo de hoje, com sua complexidade, o mundo de hoje com seu caos, com as incertezas, o mundo de hoje é decorrente da instabilidade e, vamos dizer assim, o mundo de transição civilizatória que nós vivemos, perturbado, conflituoso, leva as pessoas a, em idade improvável, desenvolver uma doença caracterizada principalmente por perda de memória, perda de orientação em consequência e depois demência total, inclusive levando até a perda de faculdades mentais e loucura. É a doença de Alzheimer, em homenagem ao médico alemão que estudou e descobriu todos os pormenores dessa doença no início do século passado. Bem, como reconhecer um paciente, mulher ou homem, não interessa, que já tem mais de 60 anos, ou menos talvez,
e que começa a apresentar sinais dessa doença. Você tem que observar, primeiro, a conduta normal dele em seus hábitos regulares, ordinários, do dia a dia, do cotidiano. Se esse paciente esquece, ainda dentro de casa, coisas menores, chaves, sapato, lugares que ele pratica ou frequenta de maneira assídua, cotidiana, dia a dia, então você vai ver se ele está tendo esquecimento dentro de casa, no ambiente doméstico. Em segundo lugar, ele pode ser observado em relação ao nome das pessoas, nome de amigos, ou nome de datas importantes, data do convívio íntimo, de aniversários, de casamento, de batizado, seja lá o que for. Ele pode esquecer também compromissos que anteriormente ele jamais esqueceria. Ele pode estar esquecendo também, ele pode estar apresentando também desorientação de endereços em ruas. Ele pode, inclusive, estar dirigindo e se deslocar a uma região completamente fora do traçado, fora do destino que ele gostaria de estar. Então, esses sintomas são os sintomas iniciais. Posteriormente, o paciente passa a apresentar algumas formas até mesmo de delírio, de perseguição, delírio de grandeza, delírio de doença, exagerando doença, exagerando grandeza, assim, delirando, com um quadro até de paranoia, como se fosse uma psicose. E, por fim, às vezes esse paciente começa a levar quedas dentro de casa e com consequências realmente drásticas para a família, porque nessas alturas esse paciente tem que ser cuidado de maneira eficiente, de maneira sistemática, contínua, 24 horas, levando a um verdadeiro sacrifício, até mesmo econômico, né, da família dedicar tantos cuidados a esse paciente. Fora o problema de asseio, o problema de aquisição de remédio, o problema de cobertura com o plano de saúde, ou mesmo até mesmo na rede do SUS. Então, esse paciente tem que ser devidamente olhado, observado, se ele precisa realmente, imediatamente, de um médico ou de cuidados, até mesmo de psicólogo e psiquiatra. Quando você observar num amigo, num parente, num companheiro, numa pessoa que convive com você, esse tipo de sintoma, esse quadro clínico, como a gente chama, você tem que dar uma mão a esse paciente, levá-lo a um médico, no caso da rede do SUS, e se for o caso dele ter o plano de saúde Unimed, pode levá-lo à nossa rede de atendimento de médicos cooperados, que são bastante competentes para reconhecer clinicamente e tratar o quadro de Alzheimer. Qual a sensação que tem em dois momentos? Um, tendo um presidente sendo citado diariamente pelo seu envolvimento nesse escândalo de contas no exterior. É a minha primeira pergunta a você. E a segunda é o seguinte: como é que vocês, obviamente, vocês deputados, já devem ter tido algumas conversas, será que vai ser aprovado pelo Congresso, pelo Senado, pelo Congresso, as contas vão ser referendadas do que o tribunal fez? Eu creio que o parlamentar, o Congresso, Senado e Câmara Federal irá cumprir o texto constitucional. E em se cumprindo o texto constitucional, há uma probabilidade do afastamento dos três. E o mais grave, se ocorrer somente o afastamento da presidente Dilma via Tribunal de Contas da União, tem um outro processo que foi garantido de admissibilidade, que é rever as contas de campanha da presidente Dilma e do presidente Michel Temer, via Tribunal Superior Eleitoral. Por quê? Porque várias pessoas que fizeram depoimento da CPI da Petrobras afirmam que deram dinheiro para a campanha para Dilma, deram o dinheiro para a campanha para o Michel, e isso geraria o afastamento dos dois. Em isso acontecendo, teremos então uma nova eleição. Então, todo esse cenário, né, é um cenário que não tem definição clara, por isso que eu disse, vai depender dos atores que estarão no próximo ano comandando o nosso país. As pedaladas fiscais ainda continuam este ano. Continua mais grave. Por quê? Porque, infelizmente, houve uma camuflagem, uma falta de ética e transparência das ações do governo. Eu me recordo muito bem, quando a crise começou a se instalar no país,
o presidente Lula foi para a televisão, foi aos órgãos de imprensa e disse, olha, isso é marolinha, não tem crise nenhuma, isso é coisa da oposição, vamos consumir, vamos comprar carro, vamos comprar não sei o quê, sem ver efetivamente que um dia essa conta iria cair nas costas do trabalhador. Quer dizer, a falta de responsabilidade, que isso é que se chama irresponsabilidade fiscal. O não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal é que gerou esse caos no nosso país. Abriu, né, os cofres para todos, a exemplo do FIES. O que é o FIES? O FIES é aquele aluno que não tem condições de pagar a universidade, você vai para a universidade, você monta a sua faculdade, que eu, governo, vou pagar a sua faculdade, sem saber que isso ia gerar essa instabilidade econômica que gerou hoje. Hoje todos nós temos que pagar a conta. Quer dizer, uma irresponsabilidade toda prova. Criaram 1001 programas, muitos deles essenciais para o país, mas não viram economicamente, né, como era que queria garantir a sustentabilidade e o pagamento desses programas. Como é que você avalia a administração do nosso prefeito Roberto Cláudio? Por extensão, né, o Roberto Cláudio está pegando também uma estrutura que ficou muito dependente da estrutura governamental, por sua vez muito dependente da estrutura nacional. Nós precisamos ter um modelo administrativo de Fortaleza que seja autossustentável, que não fique dependendo essencialmente de tudo com o Pires na mão lá de Brasília e nem do governo. Então isso precisa ter um novo modelo de gestão para garantir essa autossustentabilidade de Fortaleza.